Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então falando sobre poesia, surrealismo, poesia surrealista ou neo-surrealista no Brasil. Então, em vídeos anteriores, nós já falamos da história do surrealismo, já lemos trecho do André Breton, Manifesto Surrealista, usamos como base o surrealismo, dicas de surrealismo, né? E vamos então ler algum material inspirado no surrealismo, principalmente aqui no Brasil, que é o Roberto Piva, Paranoia. Vamos ver essas máscaras de Orfeu, que são uma antologia, né? Já falamos também de antologias. Aqui é poesia brasileira e dominicana, né? Então, o pessoal aqui, ó, Floriano Martins, Basílio Beliard e também Afonso Henriques Neto, que está na antologia, está aqui no Cidade Vertigem. É uma poesia sobre a cidade, é uma poesia também do tom surrealista. Também vamos ver aqui o livro do Vinícius Lima, Animais Floridos, além de outras antologias, né? Ou seja, o pessoal que trabalha assim, um resumo de época, né? Panorama de época. Vamos lá. Então, a gente viu no livro do surrealismo alguns detalhes da escrita surrealista, influência surrealista, principalmente na questão da escrita automática, né, e a questão das imagens. Então, a gente fala muito em imagens surrealistas. O que são essas imagens surrealistas? E são imagens não exatamente do irracional, mas imagens que estão além do racional, né? Ou seja, deixar livre da racionalidade para criar imagens que são contraditórias, né, que são oxímoros, né? Então, e imagens livres. Então, aqui no Roberto Piva, ele usa muito o método que a gente chama que o Davi chamava de alucinação, ou seja, a partir de uma imagem real, né? Inclusive essa edição aqui é fartamente ilustrada. Então, a partir do real, você passa a fazer métodos alucinatórios. Então, você tem aqui as imagens do que li e os poemas do Piva, né? Paranoia em Astracan. Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas, tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis, onde crianças católicas oferecem limões para pequenos paquidermes que saem escondidos das tocas, onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam internatos, onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo. Então tem os versos, né, e tem junto as imagens, né. Então, ou seja, pelo método alucinatório, ele parte da realidade, ou seja, a cidade populosa, São Paulo, e as imagens que ele vai criando a partir, né, as imagens. Então, é interessante que o diálogo que tem aqui, né, ó, visão de São Paulo à noite, poema antropófago sobre narcótico. Na esquina da rua São Luís, uma procissão de 1000 pessoas acende velas no meu crânio. Há místicos falando bobagem ao coração das viúvas e um silêncio de estrela partindo em vagão de luxo. Fogo azul de gin, tapete colorindo à noite, amantes chupando-se como raiz. Então ele vai usando a imagem da. Imagina, esses mil pessoas acende vela, pode ser os faróis, né? Os faróis cortando a noite. Então, fica a dica aqui do Roberto Piva, dos anos 60, né? Ele junto com a geração do Cláudio Willer, né? Então o pessoal estava lá em São Paulo, reciclando a poesia surrealista e reciclando também a geração Beat, né? Beat Generation. Então fica a dica, belíssima edição do Paranoia. O pessoal também aqui do surrealismo, né? O pessoal do Floriano Martins, então, junto com o Cláudio Villa, o Floriano Martins é uma referência também na poesia surrealista, da barroca, né? E aqui eles fizeram antologia, né? Então tem participação de vários, né? Afonso Henriques Neto daqui, Floriano Martins, Vilmar Silva, Rodrigo Petrônio, né? José Geraldo Neres também, que é referência, Sérgio Conto. Então, pessoal, o Contador Borges. Então, o pessoal fez essa antologia que faz um resumo também de época, né? Além da poesia hispânica, também essa poesia que é surrealista, neo-surrealista, é a poesia também neobarroca, né? Então, vou destacar aqui o José Geraldo Neres, né? Que trabalha muito essa poesia do neo-surrealismo, né? Uma pedra no ventre do rio. Uma pedra no ventre do rio se desdobra em sombra úmida. O corpo rio de histórias. A fome na escritura do ventre primeiro. O caos abre a terra e semeia 7 dias. Um esqueleto vazio habita o verbo. Seu nome bebe o rio. E a água sem margem se esgota. São seus esses lábios de fúria? Esses ossos na sombra que gira o sol? Deus ouça a queda
os seus pesadelos entram nas almas e arrancam os olhos e os lábios. O peso do barro após o dilúvio, a palavra se estende quando digo água. Então ele gosta muito de descrição, né? E ele vai seguindo o poema descritivo, né? E é um poema, assim como um rio, ele é caudaloso, né? O rio vai aumentando, então você pode ver que o poema também vai aumentando, né? A quantidade de imagens que ele vai criando. Então essa ideia da imagem surrealista, né? A imagem surrealista, ela vai ao correr da pena, então ele vai seguindo os pensamentos, assim, não tem muita ordem, né? Só que o poema vai ficando cada vez maior, ó, vai ficando cada vez maior, né? Então vamos ver outros poetas aqui. O poeta Floriano Martins, né? Também, que é sempre divulgador de surrealismo, escreve sobre surrealismo. E Mecânica do Abismo, é um dos poemas dele aqui. Susana. Então, é um poema assim, entre o surreal e o controlado, porque ele tem toda uma preocupação com métrica, né? Com verso. Não é aquela poesia derramada, né? Então tem essas diferenças aqui, ó. Pequena máquina de metáforas. Eu cubro teu nome com os cílios da noite, teu desamparo mal distingue em meus dedos as tintas com que trafego por sua vegetação. Está sempre nu como uma metafísica insone. Eu misturo as sílabas flutuantes do desejo e rabisco a tua pele uma senha esponjosa. Então, vamos ver outra aqui, ó. Afonso Henriques Neto. Afonso Henriques Neto é outro, né, da família lá dos Afonso Henrique, não, o pobre Alfonso. Também trabalha muito imagem, né? A gente vai ver outro livro dele aqui, que ele vai falar da cidade, né? Então ele trabalha muita imagem surrealista, o Van Gogh, né? A partir de imagens, né? Então a mesma coisa, que o poema ele começa, né, controlado, e depois ele vai para a prosa poética bem derramada, né? E aí ele vai usando as imagens do Van Gogh, os quadros, né? Aqui, ó. Junto ao muro azinhavrado, prisioneiros da cor absoluta, junto ao muro avinhagrado, a separar o cemitério de Alver do campo aberto inominado, junto ao muro azinhavrado, o túmulo de Vincent, o túmulo de Tel, lápides devidamente aninhadas, a ordem por fim decretada, junto ao muro azinhavrado, a dialogarem anjos para sempre rebelados. Então, poema, homenagem ao Van Gogh, é um poema imenso também, né? E aí ele vai alternando versos com a prosa poética, né? E falando do Afonso Henriques Neto, tem essa obra dele, né, que é o Cidade Vertigem. Cidade Vertigem, que fala da cidade, né, das populações aglomeradas em cidades, e também falando e usando, né, alternância de poema com prosa espontânea, prosa poética, né, poema em prosa, citando Cesário Verde, né. Como se filmássemos do fundo da caverna, em direção do sol, mandíbulas de pedra mascando este pão de sombra. Angústia a escorrer nas paredes do covil, e a direção do sol, e as mortais caçadas nas planícies justapostas. E o retorno aos saltos e os sobressaltos, quando anoitecer liberta a fúria das serpentes invisíveis, e os primitivos irmãos se empilham no fundo dos covis. Lobos de mandíbulas trementes, como se filmássemos o terror de uma neblina insone, em que feras rondassem as paredes do mistério. Ou dito sem tais expressionismos, como se filmássemos a neblina sangrante, feras que laceram cegas sanhas sibilantes. Que é a cidade senão idade de se explodir o covil, esculpindo no oco outra prisão civil, que é a cidade senão necessidade de luz planejada. Então fica trechos aqui. Cidade Vertigem, no Afonso Henriques Neto, a poesia entre verso, entre prosa poética, né, poema em prosa, um tema, né, um tema da cidade. Outro poeta também que faz essa poesia surrealista, Vinícius Lima, né, e aí tem esses animais floridos, já falamos em outras oportunidades, e ele trabalha muito essa poesia controlada e às vezes solta, né? Sagrado sonho de árvores acesas em suas folhas, raízes, aortas coronárias, sugando o vento do planeta, e as bestas vagando pela superfície sem a respiração dos símbolos. Antes os homens nomavam seus passos e foram cuspidos do mapa, da circulação dos fluidos das noites claras de febre, sempre resta a chama viva no coração das coisas. Então fica aqui também a dica do Vinícius Lima, jornalista, ensaísta, tradutor, antipoeta e anarquista. Vive em Londrina, né? Então lá do sul. Vamos aqui para algumas antologias.
Tem essa poesia sempre da Fundação Biblioteca Nacional. Então tem muito aqui, sempre tem vários autores, né? Esse aqui dá uma ênfase na Suécia, mas tem outra poesia árabe também, né? Então, essa aqui, esse número de 2006, né? Então tem sempre ensaios, vários poetas, né? Então depois nós vamos falar de mais antologias. Eu gosto muito dessas antologias porque elas são verdadeiros retratos de época, né? Retratos de época. E aqui vem a poesia inédita, vários autores, né? Então tem vários autores, vários estilos, né? Inclusive também surrealismo aqui. Mas aí né? Aqui são vários autores, então a gente pode em outra ocasião mostrar um por um. Tem essa da UFMG, né? A Folha UFMG, Revista de Literatura Brasileira. Este número dedicado à poesia brasileira, importantíssimo aqui, que vai fazer um painel de época também. Importância de conhecer a época, né? Então a poesia atual. Também são vários ensaios, né? E a poesia em BH, depois vamos falar mais, vamos fazer um vídeo sobre literatura em BH. Belo Horizonte, 24 autores da Masa Edições. E aqui também são vários autores, vários estilos, né? Vários estilos aqui, os mais variados. E também surrealismo, né? E aí dá oportunidade de vários poetas falarem das suas técnicas de escrita, né? Aqui um destaque para Dagmar Braga, poeta de BH. Um trecho poema. Minha cidade é tanto a mesma falta como o outro lado que sobra e se esboroa. Ardência, lusco-fusco, desenlace. Rumor de carnes, lascas, sóis, degredo. Minha cidade exala amor e ódio, é a fome que me espreita. O grito insano, o templo da poesia, da beleza, fascínio, estrela, sede, morro, pedra. Minha cidade mora em meu desejo, serpeia céus e vales, surpreende, seduz, volteia, inflama, entorpece. Abraço, exílio, legião voraz, rito e castigo, comunhão, serpente, expulsa-me do sonho e se faz ninho. Né? Então fica a dica aqui, 24 autores, Belo Horizonte. Então essas são as dicas de leitura de hoje, né? Poesia surrealista, poesia, e depois vamos fazer também mais sobre literatura em BH, prosa e poesia, ok? Então grato pela atenção, não deixem de compartilhar.